Na pequena cidade de Pedra Clara, onde as ruas eram simples e os dias pareciam sempre iguais, vivia Miguel, um homem comum aos olhos de todos, mas que carregava dentro de si uma inquietação que nunca o deixava em paz. Desde jovem, ele sentia que havia algo maior esperando por ele, não em forma de riqueza ou fama, mas em significado. Ainda assim, a vida não parecia disposta a facilitar esse encontro. Miguel cresceu em uma família humilde. Seu pai, Joaquim, era pedreiro, um homem de mãos calejadas e olhar firme, que acreditava que o valor de alguém era medido pelo quanto suportava sem reclamar. Sua mãe, Rosa, trabalhava como costureira, costurando sonhos alheios enquanto deixava os próprios guardados em silêncio. Foi com eles que Miguel aprendeu cedo que nada vinha fácil, mas também que o esforço, por si só, nem sempre parecia suficiente. Aos 17 anos, Miguel abandonou os estudos para ajudar em casa. Não foi uma decisão heróica, foi necessária. Todos os dias acordava antes do sol nascer e seguia para o canteiro de obras com o pai. O trabalho era pesado, repetitivo e muitas vezes ingrato. Carregar sacos de cimento, misturar massa, subir e descer andaimes. Tudo isso exigia força física, mas também uma resistência emocional que ele ainda estava aprendendo a desenvolver. Nos primeiros meses, Miguel acreditou que aquilo era apenas uma fase. Pensava que logo algo mudaria, que surgiria uma oportunidade, que o esforço seria recompensado rapidamente. Mas os dias se transformaram em meses, os meses em anos, e a rotina continuava a mesma. Foi nesse período que ele começou a questionar o sentido de tanto esforço. Se a luta era constante, por que o crescimento parecia tão lento? Certa noite, exausto, Miguel sentou-se na calçada, em frente à casa simples onde morava. Observava o céu escuro, pontilhado de estrelas, e sentia um peso no peito que não conseguia explicar. Era cansaço, frustração e medo misturados. Medo de passar a vida inteira lutando, sem nunca sair do lugar. Foi sua mãe quem se sentou ao seu lado naquela noite. Sem dizer nada por alguns minutos, apenas acompanhou o olhar do filho para o céu. Depois, com a voz calma, disse: "Filho, força não é ausência de cansaço. É continuar mesmo quando tudo em você pede para parar." Aquelas palavras ficaram gravadas em Miguel, embora ele ainda não compreendesse totalmente o seu significado. Alguns anos depois, Joaquim sofreu um acidente no trabalho. Nada fatal, mas o suficiente para afastá-lo das obras por um longo período. De repente, Miguel tornou-se o principal sustento da casa. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros com força. Agora, além do esforço físico, havia a pressão constante de não falhar. Miguel tentou empregos diferentes: ajudante em mercados, entregador, vigia noturno. Em todos eles, enfrentava dificuldades, salários baixos e pouca valorização. Ainda assim, algo começou a mudar dentro dele. Cada desafio parecia forçá-lo a desenvolver novas habilidades: paciência, disciplina, autocontrole. Sem perceber, a luta estava moldando seu caráter. Foi trabalhando como vigia noturno em uma pequena escola que Miguel teve um encontro que mudaria sua trajetória. Durante as madrugadas silenciosas, ele começou a frequentar a biblioteca da escola. Primeiro por curiosidade, depois por necessidade. Os livros se tornaram companhia e refúgio. Ali, ele descobriu histórias de pessoas que haviam enfrentado fracassos constantes antes de alcançarem crescimento verdadeiro. Entre esses livros, encontrou um trecho que parecia ter sido escrito especialmente para ele. A força e o crescimento vêm apenas através do esforço e da luta contínua. Miguel leu aquela frase várias vezes. Pela primeira vez, entendeu que o crescimento não era um prêmio entregue ao final da luta, mas algo que acontecia dentro dela. Cada dificuldade era, na verdade, um treino invisível. Motivado por essa nova compreensão, Miguel decidiu retomar os estudos. Não foi fácil. Trabalhava à noite e estudava durante o dia, dormindo poucas horas. Muitas vezes pensou em desistir. Seu corpo doía, sua mente cansava, e a tentação de escolher o caminho mais fácil surgia constantemente. Houve noites em que ele adormeceu sobre os livros,
e manhãs em que acordou se perguntando se todo aquele esforço realmente valia a pena. Mas a cada vez que pensava em parar, lembrava-se de tudo o que já havia enfrentado. Desistir agora significaria negar a força que havia sido construída na luta. Com o tempo, Miguel começou a se destacar nos estudos. Não porque fosse mais inteligente, mas porque havia aprendido a persistir. Ele entendia que aprender também era uma forma de luta, uma batalha contra a ignorância, o desânimo e o medo de não ser suficiente. Anos depois, Miguel conseguiu uma bolsa para cursar engenharia civil. Voltar ao ambiente das construções, agora com outro olhar, foi um choque. Ele já conhecia o peso do cimento e o cansaço dos operários. Isso o tornava diferente. Não via números e projetos apenas como abstrações, mas como vidas reais que dependiam de decisões bem feitas. Durante a faculdade enfrentou reprovações, dificuldades financeiras e momentos de profunda solidão. Muitos colegas desistiram. Outros seguiram adiante sem olhar para trás. Miguel, porém, continuava. Não porque fosse mais forte desde o início, mas porque a luta o havia ensinado a não parar. Quando se formou, não houve aplausos grandiosos nem promessas imediatas de sucesso. O diploma era apenas mais um passo. Ele começou trabalhando em pequenas obras, ganhando pouco, assumindo responsabilidades grandes. Ainda assim, sentia algo novo, segurança interior. Ele sabia que, independentemente do desafio, tinha a capacidade de lutar. Com o passar dos anos, Miguel se tornou referência em sua área. Não por ser o mais talentoso, mas por ser alguém que não fugia das dificuldades. Problemas complexos não o assustavam. Ele sabia que o crescimento vinha justamente dali. Certo dia, já mais velho, Miguel foi convidado para falar a jovens em uma escola. Ao final da palestra, um rapaz se aproximou e perguntou: "Como saber se vale a pena continuar lutando?" Miguel sorriu. Reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha tido anos atrás, sentado na calçada observando o céu. "A luta sempre cansa", respondeu. "Mas é nela que você descobre quem realmente é. Se você parar, nunca saberá a força que estava prestes a nascer." Ao voltar para casa naquela noite, Miguel passou pela antiga rua onde crescera. A casa simples ainda estava lá. Parou por alguns minutos, respirou fundo e sorriu. Não porque sua vida tivesse sido fácil, mas justamente porque não foi. Ele compreendeu com clareza que a força não surge antes da luta, nem o crescimento acontece depois que ela termina. Ambos nascem durante o processo, no esforço diário, nas quedas e nos recomeços silenciosos. A luta contínua não o havia destruído. Pelo contrário, havia-o construído. E naquele momento, Miguel teve certeza de algo que agora carregava como verdade. Toda dificuldade enfrentada com perseverança se transforma em força, e todo esforço sincero, mesmo invisível, gera crescimento real.